Olá, fractais! Nessa edição do Notas Cósmicas, eu vim explicar para vocês um pouco mais da influência dos seus próprios fractais na sua vida atual e como essa relação, né, a gente pode trabalhar nisso e como é o espaço-tempo, né, como é que define essa conexão, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de lembrar, eu já expliquei em vídeos anteriores, mas eu vou lembrar para quem está assistindo agora a primeira vez, está me conhecendo agora. Fractais são outras partes de nós, outros eus nossos, tá? Eu não gosto de falar encarnações porque nem todos os nossos eus estão em matéria física, tá? Mas na Terra, nesse espaço-tempo onde a Terra se encontra, sim, eles estão em, né, grande parte na matéria. Tem outros em planos astrais superiores, inferiores, enfim. Tá? E claro, nossos outros eus em outras estrelas, planetas e etc. Então, desses fractais, né, que eu estou falando, vou falar da Terra principalmente, para a gente ter um pouco, assim, para fechar um pouco, né, o nosso leque, né, de opções. Por que é importante, né, ter esse entendimento, né, e entender como que esses fractais se conectam a gente e a gente se conecta a eles? Porque isso influencia muito no nosso dia a dia em emoções e atitudes. Como assim, Cris? Vamos lá. Eu trouxe até um quadrinho aqui para explicar para vocês. Esse conceito do tempo, ele é muito importante, né? Eu gosto de explicar bem, para que facilite, né, a visualização de como funciona aqui na Terra. A Terra, ela está numa espiral ascendente, tá? É um movimento, na verdade, planetário que está acontecendo. A gente está no sistema solar e é uma espiral ascendente, ok? A gente está seguindo aqui, subindo, tá? E o tempo, né, da nossa realidade é assim, ele não é linear, tá? Ele é uma espiral ascendente. Mas para nossa percepção humana ele é linear. Então, por exemplo, como é que a gente se conecta com o seu eu lá da Inglaterra vitoriana? Você está, por exemplo, nessa ponta aqui, 2021 é uma pontinha, tá? Você está se conectando mais facilmente com aqueles que estão aqui, ó, com as suas vidas dessa época, desse espaço-tempo. É claro que isso não impede que você se conecte com outras, tá? Com outras vidas. Não, não impede, pelo contrário, porque para a energia não existe barreira no espaço-tempo. Porém, é mais fácil você sofrer influência e influenciar os seus outros eus, os seus fractais, que estão num espaço-tempo mais em harmonia com você, tá? Mais alinhados, desculpa, mais alinhado. E como é que você sente isso? Como é que eles influenciam? Bem, tem algumas emoções, algumas sensações que a gente fica por muito tempo repetindo. Por exemplo, vou usar o meu caso. Eu, por muito tempo, tive depressão, uma tristeza bem profunda, uma apatia também depois, né? Mas um desânimo, enfim, eu oscilava. Como eu vibrei tanto nessa frequência, eu me conectei com fractais meus que estavam vibrando nessa frequência. E nós nos sintonizamos em frequência e a nossa frequência se alinhou. Ou seja, ficou se alimentando um aos outros, e a gente se alimentou nessa frequência que era baixa, de tristeza, enfim, ficamos nos alimentando, tá? E, bem, isso acontece com frequências altas também, de alegria, de, né, amor, enfim, de paz, serenidade. Com qualquer frequência, tá? O importante é que a gente perceba que os nossos estados, que permanecem por muito tempo, ações, emoções, tá? Não importa, algo que fique por muito tempo, você começa a ver que você está se conectando a algo. É mais ou menos similar aos obsessores também, tá? Que a gente fica muito tempo naquela frequência, naquele pensamento e você atrai. Só que os nossos fractais, a atração é muito mais profunda porque há uma influência. Então, você se vê, de repente, né, tomando atitudes mais assim, um pouco diferente do que você tomaria, mas de uma forma um pouco mais extremista, tá? E aí você percebe que você está num ciclo que se quebra, que não termina, e parece que junta a energia sua com outra, e vocês ficam num karma, vocês ficam num resgate, em algo que aumenta, tá? A ponto que precisa ser quebrado de alguma forma. E aí que entra, na verdade, o resgate fractais, a quebra disso, desses ciclos, dessa conexão.
E a gente pode também não só quebrar, mas como alinhar fractais mais elevados, inclusive de fora da Terra, inclusive mentores nossos, nosso eu superior que, né, estão aqui ajudando sempre, que somos nós mesmos, né, a parte mais elevada de nós. A gente pode alinhar mais, se alinhar mais com eles também, tá? Então, não é só o lado negativo que ocorre, o lado positivo também. E a gente faz isso no processo terapêutico, né, de terapia energética estelar, né, que eu faço. Eu consigo quebrar isso, essa cadeia, esse ciclo, né, de conexão com os seus próprios outros eus, né, de forma mais negativa e trazer mais, ou alinhar mais você aos seus eus mais elevados, tá? É interessante que a gente não consegue identificar de pronto, assim, né, no dia a dia. Nossa, isso é meu mesmo. A gente pode achar que tudo não é nosso. Mas assim, lembrem-se, tudo é nosso, tá? Se existe uma conexão é porque existe primeiro em você aquela frequência, existe em você aquele sentimento, existe em ti aquela força, tá? E essa conexão ela traz justamente um aprendizado, um olhar, é algo como se fosse mesmo para você entender, né? Aumenta um ponto seu, aumenta algo que você precisa ressignificar, transmutar. E quando você faz isso, você transmuta, você também ajuda o outro fractal seu. Outros, na verdade, né? Que também estão aliados a essa frequência. Então, é algo extremamente positivo. E quanto mais você aprende no aqui e agora, mais você se eleva, mais você cresce, se expande, né, a sua consciência, o seu amor, mais os outros também conseguem receber essa energia. Porque, no fundo, gente, a gente está conectado aos nossos outros eus, porque somos nós mesmos, tá? Só que em outra forma, em outra densidade, em outro corpo, enfim. Mas o teu aprendizado, enfim, a tua evolução, vamos dizer assim, a evolução no nível, né, aqui da Terra, né, porque a gente já é evoluído, na verdade. Ajuda os outros, tá bom? Os seus outros eus. É mútuo, tá? Essa conexão, ela não se parte. E quando eu falo desconectar, quebrar, é simplesmente tirar essa frequência que está mais baixa, tá? Você não deixa de se conectar a um fractal seu que pode ter sido, sei lá, alguém que manipulou os outros em outra realidade. Quando a gente fala de tirar isso, é só tirar essa frequência, desconectar, mas assim, vai continuar sendo seu eu, tá? E é isso. Eu só queria explicar para vocês de forma um pouco mais prática, de repente, né, para quem ainda tem dúvidas sobre como funciona isso, né, os nossos eus, nossos fractais e essa conexão de frequência, tá? Eu só citei também o exemplo aqui. Tem outras formas de se conectar aos fractais, mas essa, assim, é uma forma muito comum, muito forte que eu vejo sempre na prática terapêutica, tá bom? Espero que tenham gostado. Se tiverem, né, alguma dúvida, quiserem comentar algo, né, deixem aqui, tá? Que isso vai ser um prazer falar com vocês. Um beijo.